Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre um artigo que saiu no Washington Post algumas semanas atrás. Esse artigo não é novo não, tá? Mas ele está dando o que falar porque agora a Folha de São Paulo repercutiu ele aqui no Brasil. E é curioso porque esse artigo é um artigo que seria tudo que a imprensa brasileira gostaria de falar sobre o assunto, né? Como que as redes sociais estão matando a imprensa tradicional, como que ditaduras como Trump, Bolsonaro e não sei o que lá estão matando a imprensa tradicional e coisa e tal. Não é uma coisa que parece realmente, só que o cara do artigo comete um erro absurdo. Ele fala em determinado momento que foi Bolsonaro que usou a justiça para calar seus críticos no Brasil. Uma coisa que até a Folha de São Paulo sabe que não tem como vender aqui no Brasil. Todo mundo sabe quem é que foi perseguido aqui no Brasil pela censura. Não foi os opositores de Bolsonaro, foi o próprio Bolsonaro. Foram as pessoas que apoiam o Bolsonaro que estão com contas retidas, que tiveram que fugir para o exterior, que estão sendo censuradas o tempo todo. O movimento é o contrário. Repara como é que esse pessoal inverteu essa lógica aqui. E esse cara é um mané importante, o mané aqui, o Sulzberger. Ele é o dono do New York Times lá, né? E ele inverteu a lógica na maior cara de pau, como se não tivesse problema nenhum, para dizer que Bolsonaro é que é culpado da censura que está acontecendo aqui no Brasil. E isso é um aviso porque Trump pode fazer a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Arthur, Augusto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse artigo é do dia 5 de setembro, já aconteceu algumas semanas atrás, né? Estamos no final de setembro, agora 20 dias atrás, né? E aqui no Brasil teve pouquíssima repercussão. Só agora que a Folha de São Paulo colocou aqui, ó, campanha silenciosa contra a imprensa pode crescer se Trump for eleito, diz publisher do New York Times, né? O Sulzberger, que é o cara que escreveu esse artigo, ele disse que não, que o assédio a jornalistas e a desconfiança pública e não sei o que lá, mas aí ele tenta colocar isso como se fosse assédio a jornalistas, mas olha só o que o Sulzberger fala aqui, né? Ele começa criticando, dizendo que a imprensa é muito importante, que a imprensa que traz informações isentas, sabe aquela papagaiada que a gente sabe que é mentira, que não é verdade de forma alguma, né? Não porque a imprensa é importante, coisa e tal, e as pessoas, e está sendo massacrada pelas desinformações, pelas redes sociais. Fala do Orbán, fala do Trump. O objetivo todo é criticar o Trump, tá? O objetivo todo é esse. Em determinado momento, ele fala aqui do Bolsonaro, olha só. Olha que curioso. No Brasil, frequentes abusos do sistema judicial pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados foram considerados assédio judicial, né? Eles entraram com vários processos contra jornalistas, aqui está dizendo, e isso acabou aumentando, né, o número de processos dos jornalistas e não sei o que lá, e no final das contas não teve nada. E o mais engraçado é justamente a questão deles ignorarem o contrário da coisa, que é o que o Lula fez, o que o STF fez, né, que é muito mais sério do que o que foi feito. Parece que teve um caso assim. O Fernando Schuller fala aqui na Veja, né, que a grande curiosidade desse artigo é justamente quando ele fala sobre o Brasil aqui, ó, dizendo que não, Bolsonaro seria o grande vilão dessa história, coisa e tal, sendo que, caramba, a gente que está aqui no Brasil, a gente sabe o que está acontecendo, não tem nada a ver com isso, é o contrário exatamente, né? Quem está sendo perseguido aqui é o pessoal favorável a Bolsonaro, é a direita que tem um monte de gente na cadeia por motivos aleatórios, é o Bolsonaro que está inelegível por motivos aleatórios, é um monte de gente da direita que está no exterior, que se exilou por motivos aleatórios, um monte de gente que não pode falar aqui no Brasil por motivos aleatórios também. Pega as listas todas que o CIED gerou lá do TSE e foi motivo de censura do Alexandre de Moraes, pega lá o Twitter Files Brasil, é todo mundo de direita, com raríssimas exceções, tá? Tem pequenas exceções, o PCO e coisa e tal, mas saiu desse pessoal, é todo mundo de direita que eles estão censurando aqui no Brasil. De onde é que o cara tirou essa história? Mas eu vou tentar explicar para vocês por que ele vê dessa forma, né? Porque o cara está confundindo uma coisa com a outra, não de forma inocente. Isso não é uma confusão inocente na cabeça dele, é uma confusão intencional com o interesse dele.
Qual que é a confusão que ele está fazendo? A mídia tradicional está sob pressão? Sim, está sob pressão por um motivo muito simples. O modelo de negócio deles mudou. O modelo de negócio antigo da imprensa não funciona mais. Por que se comprava jornal no Brasil há 20 anos atrás? Para você saber das notícias. Se você não comprasse jornal, você não teria as informações do que estava acontecendo, né? O rádio dá alguma informação, a televisão dá alguma informação, mas era sempre uma coisa muito por alto e coisa e tal. O jornal é onde você pegava o detalhe da notícia, você sabia exatamente o que aconteceu, quem estava acusando o que de quem, não sei o que lá, onde você tinha o detalhamento da notícia ali de uma forma ampla, né, mais detalhada. Então, você comprava jornal no passado pela notícia, você queria saber, não tinha outra forma de você saber da notícia, a não ser nos jornais. Era realmente, houve uma época que era importantíssimo você ter jornal, de preferência mais de um, né? Eu mesmo assinava vários jornais uma época, e assinava revistas também, fui assinante da Veja, fui assinante da Folha de São Paulo, fui assinante do Globo, e justamente para isso, porque você precisava ter a informação. A maneira que você tinha informação era através dos jornais. Só que o que aconteceu com os jornais, né? Isso lá nos Estados Unidos tinha uma coisa equivalente, os jornais lá também iam muito bem, um monte de gente assinava jornal, comprava jornal na banca e coisa e tal. Só que a internet mudou essa história. A internet fez com que a notícia se tornasse gratuita. Porque você entra no Twitter, você tem todas as informações lá no Twitter, já tem tudo lá. Olha os vídeos que eu faço lá da guerra de Israel e da guerra da Ucrânia, né? Raramente eu pego alguma notícia de jornal, de vez em quando tem uma notícia ou outra de jornal, eu tipicamente me baseio em sites independentes e no Twitter. O Twitter tem tudo ali, a pessoa que dá em primeira mão a notícia. Eu sou um soldado ucraniano e vi isso acontecendo na minha frente, tá aqui a notícia, tá aqui a imagem, tá aqui o vídeo, já tem tudo no Twitter, a notícia já está lá. A notícia agora é gratuita, o pessoal coloca no Twitter as informações e o trabalho que resta para quem quer fazer jornalismo. Eu não sei se eu posso me considerar um jornalista, porque eu nunca fiz faculdade de jornalismo, mas o que eu busco fazer aqui é justamente organizar esse monte de informação que chega do Twitter numa coisa coerente, uma linha coerente para poder passar as informações para vocês, fazer editoração, ou seja, você descartar as coisas que são inúteis, porque muita informação que você tem da internet é inútil, então a editoração é importante, você saber que informação que você vai passar, qual que você não vai passar, o que tem chance de ser fake news, o que tem chance de não ser fake news, o que é importante para o pessoal que me segue saber, né? Então esse é o trabalho de editoração que eu faço e também o trabalho de comentário. O que eu faço aqui é basicamente ligado à ética libertária, então meus comentários são justamente nesse sentido, né? Então isso, é só isso. É só isso que você tem valor hoje em dia, porque a notícia em si é gratuita. E isso então pegou a mídia tradicional no contrapé, porque a mídia tradicional estava acostumada a vender a notícia. Né? Eles se gabam de serem isentos. Você não pode ser isento se você dá a sua opinião sobre o assunto. Eu dou minha opinião sobre o assunto, eu não sou isento. Não quero ser isento, não estou dizendo que sou isento, não interessa ser isento, porque eu entendo que hoje o valor não está na notícia, está no comentário, está na editoração e no comentário. Então, no final das contas, tem que ter comentário, tem que ter a opinião da pessoa, né? E como é que você faz para garantir que as pessoas não são direcionadas por esse comentário? Ora, é óbvio, na internet você tem acesso a vídeos de inúmeras pessoas aqui no YouTube. Você vai ver o meu vídeo, vai ver o vídeo de outras pessoas também, pessoas que pensam diferente de mim. E aí você vai fazer a sua cabeça com as minhas informações que eu passei aqui, com a minha opinião e também com a de outras pessoas. Não tem risco de ninguém ficar doutrinado na internet. A pessoa só passa a acreditar numa mentira na internet se ela quer acreditar, né? Isso acontece, as pessoas às vezes querem acreditar numa mentira, e aí, meu amigo, não tem nada que você possa fazer, não vai ser jornal que vai fazer diferença, não vai ser censura, não vai fazer nada. Se a pessoa quer acreditar na Terra plana, sei lá, ela vai acreditar, fazer o quê? Não tem jeito, né? Então, ou seja, o ponto é esse, não existe a desinformação culposa, ou seja, o cara que que acredita numa mentira sem querer, não existe isso, o cara quer acreditar para acreditar na mentira, porque na internet você tem todos os lados possíveis sobre o assunto. Aí o que acontece? A imprensa tradicional ela se sente pressionada, mas não é pelo governo, não é o Bolsonaro, não é o Trump. Na verdade, o que eles querem dizer com isso? O Bolsonaro, o Trump e tantas outras dessas figuras da direita, eles têm exatamente a proposta de diminuir o tamanho do Estado. E aí é que é o problema para essas organizações tradicionais, porque a tábua de salvação que eles veem do negócio deles é justamente o governo bancar.
É só isso que eles conseguem ver. Eles não têm outra alternativa. Eles sabem que eles não conseguem competir com a internet. Por quê? Porque a internet tem uma série de empresas que surgiram, como o meu canal aqui, que é um negócio desse tamanhozinho. É muito baratinho. O custo nosso de operação é muito abaixo do custo de um jornal tradicional. Então, no final das contas, esses jornais, por mais que eles façam redução e coisa e tal, eles não vão chegar no tamanho de um canal de YouTube que dá notícia. Então, eles sabem que a maneira que eles têm de sobreviver é através do governo, é pleiteando para o governo. Então repara como é que é torta a lógica deles, mas tem uma lógica. Trump e Bolsonaro vão diminuir o tamanho do Estado. Com isso, as empresas de mídia vão receber menos grana do Estado. E com isso elas têm a sua ameaça, estão sendo ameaçadas. Só que eles querem pintar isso como uma perseguição contra opositores. E não é isso que acontece, né? O próprio pessoal fala que houve de fato, o Bolsonaro de fato colocou ações contra algumas pessoas que fizeram críticas contra ele no início do governo e coisa e tal, mas logo se deu conta que isso não resolve nada, não muda nada no final das contas. E ao contrário, do outro lado você tem toda uma máquina do judiciário agindo para censurar a direita, agindo para proibir o pessoal da direita de falar, né? E aí que tá, e esse pessoal vem dizer que está sendo oprimido pela direita. Não, não tá. Eles estão sendo oprimidos pelo mercado, pela mudança tecnológica, né? Infelizmente isso acontece mesmo, tá? As fábricas de máquina de escrever foram oprimidas pela invenção do computador. Ninguém mais compra máquina de escrever hoje em dia, né? Faliu. As fábricas de velas foram oprimidas pela invenção da luz elétrica, né? Houve uma época que se comprava vela pra caramba, não tinha luz elétrica, agora você tem luz elétrica. As fábricas de velas foram oprimidas pela mudança tecnológica. É o que está acontecendo com os jornais. Aí os jornais estão aproveitando esse poder que eles têm agora, nesse papo de desinformação, de não sei o que lá, para colocar isso. Não é à toa que quem escreveu essa coluna aqui foi o dono do New York Times, né? Ele até escreveu no Washington Post, que é em tese um concorrente, para dizer que, olha só, que o problema é de todos nós, todos os jornais estão com esse problema e coisa e tal. E pois é. Mas não é um problema de perseguição política, como vocês estão querendo fazer crer. Ao contrário, vocês estão fazendo perseguição política contra outras pessoas na internet para tentar salvar o rabo de vocês. Vocês é que estão errados, né? E, assim, é natural que esse pessoal tente salvar o lado deles, né? Ninguém quer morrer de graça, ninguém vai morrer, vai deitar e vai falar, é mesmo, eu tô errado, então deixa eu morrer aqui e falir meu jornal. Não vai ser assim que vai acontecer, eles vão continuar lutando. A questão é que é uma luta inútil, tá? Esse pessoal, por mais que tente fazer com que o governo queira ajudar a imprensa e coisa e tal, e a imprensa é importante, né? O pessoal coloca aqui, ó, um bem precioso. Sem a imprensa, quem investigaria corrupção e outros delitos quando os órgãos governamentais se mostram lentos e negligentes? Olha, na internet já tem um monte de gente fazendo isso, tá? Tem vários jornais por aí criados na internet que têm feito pesquisa que eu diria que é muito melhor do que dos próprios jornais, né? Eu tenho que tirar o chapéu para a Folha de São Paulo, no caso lá da Vaza Toga, mas o David Agape lá e o Eli Vieira com a questão do Twitter Files Brasil, pô, fizeram uma reportagem excelente, um trabalho excelente de levantamento, e aí eles falam aqui que não, porque a imprensa pode ser, a imprensa não vai ter a verdade sendo revelada. Não, meu amigo, quem revela a verdade hoje, com raríssimas exceções, já são as redes sociais. Isso mostra mais uma vez como a imprensa ficou obsoleta, porque ela está presa num modelo de negócio velho que simplesmente não funciona mais, né? Então, assim, não tem jeito, a gente vai ver essa choradeira da imprensa por muito tempo, essa manipulação, só tem um nome isso aqui, é manipulação. Tentar dizer que o culpado é Bolsonaro pela censura no Brasil, é por isso que o pessoal demorou a reagir a esse artigo, né? O artigo é do dia 5 de setembro, só agora que a Folha falou, ele ainda deu um jeito de falar, não, porque é um manual anti-imprensa e não sei o que lá, que é uma assédio a jornalistas e coisa e tal, e nem falou tudo, não colocou do jeito que o cara colocou aqui, porque do jeito que ele colocou fica ridículo. Dizer que a censura no Brasil é culpa de Bolsonaro, pô, pelo amor de Deus, todo mundo aqui no Brasil percebe o que está acontecendo, né? O Bolsonaro é o perseguido aqui no Brasil. Mas é isso que é o motivo. Eles se sentem pressionados pela morte da imprensa. A imprensa está morrendo. Não tem problema. Está surgindo uma nova imprensa aqui na internet. Somos nós. É a gente mesmo que está surgindo aqui. E um monte de jornalistas, inclusive, que vieram da imprensa antiga, que estão vindo para a internet também e estão fazendo trabalhos excelentes dessa forma. E é assim que vai surgir. A empresa
jornal, o jornal como uma grande empresa vai sumir e vão ter jornalistas independentes ou em pequenos grupos, pequenas entidades fazendo jornalismo, né? Olha só, mais uma vez aquilo que eu sempre falo para vocês, informação abundante para todo mundo faz com que grandes hierarquias desabem e você comece a ter a mesma coisa sendo feita por grupos menores, descentralizados e distribuídos. Mais um sinal dos tempos que é inevitável. Vamos nesse caminho. O pessoal pode chorar, o dono do New York Times deve chorar mesmo, pode chorar aí, meu amigo, você está chorando com justiça, mas pode saber que não tem volta não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.